Você já se perguntou por que o apóstolo Paulo fala tanto sobre a graça e a lei? Qual é a verdadeira tensão entre esses dois conceitos? E por que, mesmo 2000 anos depois, essa ainda é uma das discussões mais intensas e, por vezes, confusas dentro do cristianismo? Hoje, vamos embarcar numa jornada profunda, quase um documentário, para desvendar o grande conflito de Paulo e entender, de uma vez por todas, o que significa viver sob a graça e não sob a lei. Vamos falar sobre a graça versus a lei, através da mente e dos escritos do homem que talvez mais tenha lutado com essa questão, o apóstolo Paulo. Para entender o conflito de Paulo, precisamos primeiro entender quem ele era antes de se tornar Paulo. Ele era Saulo de Tarso, um fariseu exemplar, treinado aos pés do renomado mestre Gamaliel. Para Saulo, a lei de Moisés não era apenas um conjunto de regras, era a sua identidade, o seu orgulho, o caminho para a justiça diante de Deus. Ele acreditava que a obediência meticulosa à lei era o que tornava uma pessoa justa, e ele era zeloso nisso, a ponto de perseguir violentamente os primeiros cristãos, que ele via como uma seita perigosa que ameaçava a pureza da lei. Então, algo extraordinário acontece no caminho para Damasco. Saulo tem um encontro direto com o Cristo ressuscitado. Essa experiência não apenas o cega fisicamente por um tempo, mas abre os seus olhos espirituais de uma maneira que nada mais poderia. Ele percebe que aquele que ele perseguia era, na verdade, o Messias. E a partir desse momento, a sua compreensão de Deus, da salvação e da justiça vira de cabeça para baixo. O zeloso Saulo, o guardião da lei, torna-se Paulo, o apóstolo da graça. E é aqui que o conflito começa. Não um conflito externo, mas um profundo conflito teológico e pessoal que ele passaria o resto da vida a explicar. Então, o que exatamente é a lei? No contexto de Paulo, a lei refere-se principalmente à lei de Moisés, os mandamentos dados a Israel no Antigo Testamento. Essa lei tinha múltiplos propósitos. Ela revelava o caráter santo de Deus, fornecia diretrizes para a vida civil e cerimonial de Israel e, crucialmente, mostrava ao povo o seu pecado. Em Romanos 7, Paulo diz: "Eu não teria conhecido o pecado, senão por meio da lei." A lei funciona como um espelho. Ela nos mostra a sujeira, nos mostra onde estamos errados, onde falhamos em atingir o padrão perfeito de Deus. O problema, e este é o ponto central de Paulo, é que a lei tem o poder de diagnosticar a doença do pecado, mas não tem o poder de curá-la. Ela aponta o problema, mas não oferece a solução. Tentar ser justificado pela lei é como olhar para um espelho, ver o rosto sujo e esfregar o espelho na esperança de se limpar. Não funciona. A lei, na verdade, segundo Paulo, acaba por despertar ainda mais a nossa natureza pecaminosa. Ele chega a dizer em Romanos 7 que o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de concupiscência. É uma psicologia profunda. Quando algo é proibido, a nossa natureza caída sente-se ainda mais atraída por isso. A lei, portanto, nos aprisiona. Ela nos mostra o padrão, nós falhamos em alcançá-lo, sentimos culpa e condenação, e ficamos presos num ciclo de esforço e fracasso. Era essa a prisão da qual Paulo precisava ser liberto. Ele tentou com todas as suas forças ser perfeito segundo a lei, mas o encontro com Cristo mostrou-lhe que a justiça de Deus não era algo a ser alcançado por esforço humano, mas algo a ser recebido como um presente. E que presente é esse? É a graça. A graça é talvez a palavra mais importante do vocabulário de Paulo. Graça, no grego, charis, significa favor imerecido. É Deus nos dando o que não merecemos e não nos dando o que merecemos. Não merecemos o perdão, o amor, a vida eterna, mas Ele nos dá. Merecemos a condenação pelo nosso pecado, mas Ele não nos dá. E como essa graça chega até nós? Através da fé em Jesus Cristo.
Em Efésios 2, versículos 8 e 9, Paulo resume isso de forma magistral. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Percebem a revolução aqui? A salvação deixa de ser uma questão de desempenho e passa a ser uma questão de confiança. Não é sobre o que nós fazemos para Deus, mas sobre o que Deus fez por nós em Cristo. Jesus viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver, cumprindo toda a exigência da lei. E na cruz, ele pagou o preço pelos nossos fracassos, pelas nossas transgressões da lei. A justiça que a lei exigia foi completamente satisfeita por Cristo. Portanto, quando colocamos a nossa fé em Jesus, a sua justiça é creditada na nossa conta. Deus nos olha e, em vez de ver as nossas falhas, ele vê a perfeição do seu Filho. Isso é justificação pela fé. É sermos declarados justos, não porque somos, mas porque estamos em Cristo. Agora, uma pergunta surge imediatamente, e era a mesma pergunta que os oponentes de Paulo faziam. Se somos salvos pela graça e não pela lei, isso significa que podemos sair por aí pecando à vontade? A lei não serve para mais nada? Paulo antecipa essa objeção em Romanos 6 e responde com um veemente "de modo nenhum". Ele explica que a graça não é uma licença para pecar, mas sim o poder para vencer o pecado. Viver sob a lei significa tentar vencer o pecado com a nossa própria força de vontade, o que é uma batalha perdida. Viver sob a graça significa que o Espírito Santo passa a habitar em nós. E é Ele quem nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. A lei nos dava o quê, o que deveríamos fazer, mas não nos dava o como. A graça, através do Espírito Santo, nos dá o como. A lei escrevia os mandamentos em tábuas de pedra. A graça escreve a lei de Deus em nossos corações. O nosso desejo muda. Não obedecemos mais por medo da punição ou para tentar ganhar o favor de Deus. Obedecemos por amor e gratidão a um Deus que já nos salvou. A nossa motivação é completamente transformada. Não é mais uma obediência servil, mas uma resposta de amor de um filho para um pai. É por isso que Paulo diz em Gálatas 5 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Em qualidades que não podem ser produzidas por mero esforço legalista. Elas brotam naturalmente de um coração transformado pela graça. Então, qual é o lugar da lei na vida do cristão hoje? A lei ainda funciona como nosso espelho, nos mostrando continuamente a nossa necessidade de um Salvador e nos mantendo humildes. Ela também serve como um guia, revelando o coração e a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus não aboliu a lei, ele a cumpriu. E ao nos dar o Espírito Santo, ele nos capacita a cumprir a justa exigência da lei, que, segundo Paulo, se resume em uma palavra: amor. Amai-vos uns aos outros, o mandamento que resume todos os outros. O grande conflito de Paulo era, na verdade, o conflito de toda a humanidade. É a luta entre a nossa tendência de querer nos salvar pelos nossos próprios méritos e a verdade libertadora de que a salvação é um presente que só pode ser recebido. Entre o orgulho religioso e a humildade da fé. Entender a diferença entre graça e lei é a diferença entre uma religião de fardo e um relacionamento de liberdade. É a diferença entre viver sob constante culpa e condenação e viver na alegria e na segurança do amor incondicional de Deus. Paulo encontrou essa liberdade e passou a vida inteira a proclamá-la. A sua mensagem é tão relevante hoje quanto era há 2000 anos. Talvez você esteja cansado de tentar ser bom o suficiente. Talvez você se sinta esmagado pelo peso das suas falhas. A boa nova de Paulo para você hoje é: pare de tentar, renda-se, aceite o presente. A graça de Deus em Cristo Jesus é suficiente para você.
É ela que salva, é ela que transforma e é ela que nos capacita a viver uma vida verdadeiramente livre e plena. Espero que esta exploração profunda sobre o pensamento de Paulo tenha clareado as coisas para você. É um tema denso, mas absolutamente transformador. Se este vídeo te ajudou, se trouxe luz a alguma área da sua fé, considere deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder os nossos próximos estudos. Deixe nos comentários a sua própria experiência com a graça e a lei. Vamos continuar essa conversa por lá. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até a próxima.